Estão a relembrar que os pais que precisarem, a sala de amamentação está ali, está fresca, com ar-condicionado. Então, quando for necessário se retirarem com os vossos filhos, então sintam-se à vontade. Quero dar as boas-vindas também a quem nos visita, temos bastante visitas, sintam-se bem no nosso meio. Nós estamos a caminhar no livro de Êxodo. E na nossa caminhada em Êxodo que nós temos feito, o povo de Israel acabou mesmo de passar pelo meio do Mar Vermelho em seco. Deus fechou o mar e engoliu o exército egípcio que perseguia os israelitas. E essa história, esse que é um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia, que é um dos eventos mais conhecidos, mais famosos, mais marcantes, mais significativos da história do povo de Israel, seria contado e recontado, seria repetido e repetido inúmeras vezes pelas próprias Escrituras. De outra vez vimos isso nos Salmos, os profetas, o Novo Testamento, todos relembram este evento com um propósito específico. E além disso, além da Bíblia, por todos os lugares desta terra, por todos os povos deste mundo, esta história é repetida, é contada, é relembrada. O livramento operado por Deus ao abrir o Mar Vermelho, fazendo o povo de Israel passar em seco e afogando o exército egípcio, só é superado por um outro livramento na Bíblia. Um livramento maior, um livramento melhor, para o qual este livramento apontava. E esse livramento é a passagem também em segurança da morte para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e com essa vitória da vitória sobre a morte, nós também podemos passar em segurança da morte para a vida. E esse é o maior ato redentor de toda a história. E este evento operado aqui no Mar Vermelho deveria estar sempre nos lábios do povo. Devia moldar a identidade do povo, porque Deus resgatou um povo para si, comprou um povo para si e formaria um povo para si. Este evento devia estar nos lábios do povo para moldar a sua identidade à pessoa de Deus, ao caráter de Deus, que é bom, que é misericordioso, que é poderoso, que é soberano e por isso salvo, mas também à sua ação na história, que opera no meio de uma história, no espaço e no tempo, com eventos específicos. Com o soprar o mar se abrir, o povo passar, as carruagens dos egípcios ficarem travadas, o mar se fechar, eventos concretos no tempo e no espaço. E isto devia ficar impresso no imaginário do povo de Deus. A fim de que, como nós vimos outra vez, o capítulo 14 termina com a reação do povo à ação de Deus. O povo passou a temer a Deus e a confiar no Senhor e a confiar no seu servo Moisés. Então lembrar estes eventos é semear, é fomentar, é promover a confiança e o temor a Deus. Agora, uma das formas principais pelas quais Deus faz com que aqueles que são os eventos de operação sua na história fiquem no imaginário do povo é através da reação que nós vamos ver do povo no capítulo 15. O povo canta. O povo de Deus começa a sua jornada de redenção com louvor e adoração em resposta à salvação operada por Deus. Não é surpresa para ninguém. O povo de Deus é um povo que canta. E é sobre isso que falaremos hoje. A partir de uma parte do capítulo 15, veremos então versículos 1 até o 21. E vamos ler. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele tornou-se a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcancei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Mas tu sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor?
Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra o estragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram, estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra. Até que o teu povo passasse, ó Senhor. Até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos do faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou no tamborim e as outras mulheres e acompanharam tocando tamboris e dançando. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aqui. Reparem como é que o versículo 1 começa. O versículo 1 começa com uma conjunção de conclusão, uma conjunção conclusiva. Na minha versão diz então. Okay? E isto liga o texto de hoje ao texto da outra vez. Qual é o texto que veio antes? Versículo 31, vejam, do capítulo 14. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. E o capítulo 14 faz-nos o quê? Traz-nos o quê? O capítulo 14 traz-nos uma descrição da intervenção, do milagre de Deus de livramento divino dado a Israel com a passagem segura e em seco pelo Mar Vermelho e a destruição dos egípcios. E esse evento produziu temor e tremor no coração dos israelitas. Lembrem-se, para aqueles que estiveram antes desse livramento, quando os israelitas, saídos do Egito, viram o exército do faraó a persegui-los, viram o exército mais poderoso do mundo à altura, com a melhor tecnologia que existia na altura, a estarem ali, ao encalço deles, eles vulneráveis, desprotegidos, com o mar de um lado, com o Egito no outro, e o exército a chegar, o que é que eles fizeram? Fizeram uma reunião de oração e disseram: Senhor, estamos nas tuas mãos, porque tu és poderoso e podes derrotar os nossos inimigos. Foi o que fizeram? Não. Eles fizeram uma oração. Mas não foi uma oração de fé, foi uma oração de incredulidade, foi uma oração de descontentamento, foi uma oração de desconfiança. Eles lamentaram ter saído do Egito. Eles disseram: era melhor que nós continuáramos como escravos do faraó. E Moisés fez o quê? Moisés disse: fiquem calados, aquietem-se e vejam o livramento de Deus. Vejam o livramento de Deus. O Senhor lutaria por eles, foi o que Moisés lhes disse. Então fiquem calados, foi o que Moisés lhes disse. E assim foi. Deus agiu, Deus lutou pelo seu povo. Aconteceu aquele milagre extraordinário. Nunca de nós viu uma coisa assim. Às vezes dava jeito que a ria pudesse abrir para irmos direto para a praia. Nunca vimos um milagre desses. E temor e fé foram gerados no povo. E a resposta do povo? Adoração e louvor comunitário, congregacional, dirigido por Moisés. Depois da salvação operada por Deus em favor dos israelitas, no Mar Vermelho, capítulo 14, não há como o capítulo 15 não ser um hino de adoração e de louvor a Deus. Não há como não ser cantar a Deus depois da ação de redenção de Deus. E em todo o Antigo Testamento nós vemos canto de louvor a Deus pela sua ação, pelos seus feitos, pelas suas intervenções, pelos seus livramentos. Quando Deus salvava o seu povo, muitas vezes o povo cantava. Quando, por exemplo, em Juízes 5, o povo de Israel derrotou Sísera, através de uma mulher corajosa, chamada Jael, que eu queria que fosse o nome da minha filha, mas não me permitiram. Débora e Baraque cantaram a Deus, louvaram a Deus. O rei Davi também cantou por diversas vezes a Deus pelo livramento que Deus lhe trouxe. Vários dos salmos são em resposta a situações de livramento. O livro de louvores por excelência da Bíblia, qual é? Os Salmos. Está cheio de louvores a Deus, fruto da sua intervenção, dos seus feitos. Quando Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo e vem ao mundo, a fim de operar o maior ato de redenção que a história jamais viu, o que é que acontece?
Os anjos cantam. Os anjos cantam. Maria canta o Magnificat quando ela sabe que o Salvador virá de si. Zacarias, quando volta a falar, ele canta também. O povo de Deus canta diante da ação redentora de Deus. E o Novo Testamento conclama os crentes a cantarem e louvarem a Deus. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros. Com quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A partir do livro do Apocalipse, nós vemos também como os crentes que estão diante do Cordeiro, como os crentes que ainda estarão diante do Cordeiro, cantam e louvam ao Cordeiro que foi morto, mas que reina para sempre. Ou seja, diante da obra da salvação e da redenção de Deus, os crentes devem responder com fé, e essa fé vai se materializar em louvor e adoração. Montgomery Boyce afirma que a música é um presente, é uma dádiva de Deus que nos permite expressar as reações mais profundas do nosso coração a Deus e à sua verdade de maneiras significativas e memoráveis. É o nosso coração que se une à nossa mente para dizer sim, sim, sim às verdades que nós abraçamos. Por isso o povo de Deus é um povo que sempre cantou. O povo de Deus é um povo que sempre louvou. O povo de Deus é um povo de um Deus que salva e por isso canta ao Deus que salva. Lemos os Evangelhos que descrevem a obra de Cristo, que descrevem a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação eterna. E o nosso coração responde com quê? Lembram-se que falámos da outra vez? João, no Evangelho, ele diz que não escreveu todas as coisas que podia ter escrito sobre Jesus, mas que tudo o que ele registou foi para que nós crescemos. Tudo aquilo que está escrito das ações de Jesus, daquilo que ele falou, da sua obra, tudo o que está escrito é para que nós crescemos e para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Ou seja, gera fé em nós, que nos faz receber e herdar a vida eterna que Deus nos dá. E ao recebermos essa vida eterna, esse presente incomparável, impagável, nós respondemos com adoração. E uma das expressões de adoração que Deus nos dá para expressarmos em palavras aquilo que está no nosso coração é o cântico. A igreja sempre foi um povo que cantou. A igreja é um povo que sempre cantará. Vemos não só textos descritivos nas Escrituras, no sentido que descrevem pessoas que estão a cantar fruto daquilo que aconteceu. Vemos textos desses. O nosso texto de Êxodo 15 é um texto descritivo. Está a mostrar o que o povo fez, o povo cantou. Mas encontramos também textos prescritivos, ou seja, que prescrevem, dizem, mandam, ordenam que o povo de Deus cante em resposta à revelação do caráter e das obras de Deus. Então é parte do culto a Deus. É parte da adoração a Deus. É parte do culto a Deus. É aquilo que nós chamamos na teologia de elemento do culto, como uma parte do culto. Agora, um bocadinho de eclesiologia aqui. O que é eclesiologia? Eclesiologia é a doutrina que estuda a igreja. Um bocadinho de eclesiologia aqui. Vamos falar de elementos e de formas para aqueles que já passaram pela minha aula de eclesiologia no seminário. O que são os elementos do culto? O elemento de culto é tudo aquilo que Deus ordenou expressamente, explicitamente, que o povo de Deus fizesse no contexto da reunião de adoração, quando a Assembleia se junta, quando o povo de Deus se junta, ou seja, no contexto da liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é tudo o que nós fazemos, é todo o processo, é tudo o que se faz no culto. E este tema dos elementos do culto e da adoração a Deus e do que deve estar na adoração a Deus vem mais vezes neste livro de Êxodo, em que vamos encontrar várias orientações de Deus sobre como é que o tabernáculo devia de ser, os utensílios, detalhes que quando nós às vezes estamos a ler, a cabeça pesa, sobre as medidas, sobre as cores, sobre os materiais, os rituais, como é que deviam ser executados. Ou seja, Deus dá orientações até ao mais ínfimo detalhe. Deus é muito específico naquilo que Ele ordena em relação a como deve ser a adoração e a aproximação do seu povo a Ele. O que é que isto nos mostra? Isto mostra-nos que não pode ser de qualquer forma, nem de qualquer maneira que o povo de Deus adora a Deus quando se reúne para adorá-lo. Então percebemos pelas Escrituras que existem
elementos, coisas que Deus ordenou que se fizesse quando o povo de Deus se junta para cultuá-lo. E o que é? Leitura e exposição das Escrituras. Orações, sejam de adoração, súplica, confissão, cânticos e as ordenanças, batismo e ceia. Esta é a orientação que Deus dá para a igreja quando ela se reúne. É aquilo que na teologia nós chamamos de princípio regulador do culto, aquilo que regula o que acontece no culto. E os cânticos são um desses elementos do culto, são parte essencial da forma como fazemos culto, aquilo que nós chamamos de liturgia. Por isso, nos nossos cultos, sempre iremos fazer uma coisa. Sempre iremos cantar. Os cânticos de louvor e adoração são uma resposta de oração, porque é o que é uma conversa que é dirigida a Deus, mas ela é musicada. É feita, por isso, o facto de se usar a música permite que nós afirmemos certas verdades com um certo ritmo. E esse ritmo permite que nós afirmemos as mesmas verdades em uníssono, ou seja, ao mesmo tempo. E os cânticos de louvor e adoração são congregacionais, ou seja, são para a congregação. São para aqueles que se juntam, para a Assembleia reunida. Vemos no nosso texto de Êxodo 15, como Moisés e os israelitas cantaram, Miriam cantou, as outras mulheres cantaram, o povo de Deus cantou. É um ato conjunto, não é um ato restrito a líderes. É um ato conjunto, um ato de toda a congregação. E agora vejam o seguinte aspecto importante. Na orientação de Paulo aos Efésios, ele vai dizer em Efésios, um texto bastante conhecido para muitos que estão aqui, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Depois ele vai dizer como? Como é que somos cheios do Espírito? Ele vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os salmos, os cânticos, os hinos espirituais são para ser cantados para Deus, mas também uns para os outros. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, uns para os outros. Ou seja, os cânticos devem ser algo que deve ser verbalizado e tem que ser algo que deve ser ouvido pela mesma pessoa, pelo mesmo indivíduo. Ele tem que verbalizar e ele tem que ouvir. Quando cantamos com a congregação, nós verbalizamos palavras musicadas e ouvimos também palavras musicadas que expressam verdades acerca de quem Deus é, reveladas nas Escrituras, daquilo que Ele faz, das suas promessas. E é a verdade de Deus que tem o poder de nos edificar, de nos transformar, de nos corrigir, de nos consolar. E assim nós somos cheios do Espírito Santo, através da verdade que é verbalizada, que nós ouvimos. Então é fundamental nós cantarmos e ouvirmos a igreja cantar. E é exatamente por isso que nós nos devemos de preocupar não só com os elementos do culto, mas com a forma dos elementos no culto. O que é que isso quer dizer? Nós devemos estar atentos e devemos de ser intencionais e pensar não só nas coisas que nós fazemos no culto, mas como fazemos essas mesmas coisas para que essas coisas atinjam o seu potencial máximo, para que essas coisas atinjam o seu propósito principal. Ou seja, se o propósito principal do louvor é adorar a Deus, mas ao mesmo tempo, nesse movimento, um outro propósito é que o meu irmão, a minha irmã e eu próprio possa ouvir aquilo que está a ser cantado, então isso significa que a forma como se canta, como se organiza a música no momento de louvor da igreja, tem que ter em atenção o eu me ouvir e o outro irmão me ouvir. E eu ouvir o irmão, ok? Vejam a ilustração, a seguinte ilustração. A ilustração de um anel com diamante. Quem tiver um anel com diamante pode olhar para o seu anel agora. Um anel com diamante geralmente tem pinos no anel. O anel tem pinos que fazem o quê? Elevam onde o diamante está, inserido, encaixado. Esses pinos elevam o diamante. Elevam-no, tornam-no visível. Porquê? Porque aquilo que se quer mostrar é o diamante. Então nós devemos nos preocupar com a forma como que cantamos, de maneira a elevarmos o momento de louvor e o seu propósito.
Por exemplo, isto é um exemplo prático, de forma a termos toda a congregação a conseguir cantar, toda, homens e mulheres, mas também, ou seja, os homens têm um registro vocal diferente das mulheres, ok? Depois, crianças e idosos também fazem parte da igreja, da congregação. Para que todos consigam cantar, então nós precisamos de melodias e de ritmos fáceis, facilmente cantáveis, intuitivos, progressões harmónicas previsíveis, ou seja, a gente está a ouvir aquilo pela primeira vez e aí na segunda estrofe a gente já sabe mais ou menos como é que aquilo acontece. Isso é fácil, é previsível, permite que todo o tipo de pessoas, mesmo aqueles que não sejam grandes cantores, consigam cantar. Esse é um dos pinos que eleva o louvor congregacional no seu propósito. Para quê? Para que todos cantem. É fácil, é memorizável, é intuitivo. As melodias são difíceis, não têm grandes intervalos. Okay? E às vezes muitas das músicas que nós ouvimos no meio evangélico podem servir para a nossa edificação em casa. Okay? São boas, são bonitas, são executadas musicalmente muito bem, e eu gosto de um bom solo e não sei o quê. Mas para trazer para a igreja, para toda a congregação cantar, mulheres e homens. Porque assim, há algumas músicas que estão num registro que as mulheres não chegam, e depois se formos mudar o tom, são os homens que não chegam. Não funciona, não dá. E então há músicas que são boas para nós ouvirmos no nosso carro, no nosso quarto, para cantarmos na casa de banho enquanto estamos a tomar banho, mas não servem para cantar em congregação, não servem para a igreja. E isto não é desfazer a produção dessas músicas, mas é dizer, com a igreja há uma coisa que funciona e há outras que não funcionam tão bem. Outro exemplo prático de como podemos elevar ou não o canto congregacional. De forma a nós, de facto, nos ouvirmos uns aos outros, a banda musical deve ter a mínima presença possível. A mínima presença possível. Conduzindo a congregação somente, dando as bases harmónicas, melódicas e rítmicas, para que a igreja não só cante, o objetivo não é só que a igreja cante, mas é que a igreja cante bem e cante com força. Agora, se o grupo musical, se os decibéis estão elevados, a igreja é incentivada a cantar com força? Não. Agora, quando nós começamos a ouvir os nossos irmãos a cantar, e ouve-se em uníssono os irmãos a cantar, o que é que dá vontade de fazer? Cantar com garra. É verdade. O grupo de louvor não são os músicos. Não são os pianistas, os bateristas, os guitarristas e as vozes que lá estão. O grupo de louvor é o quê? É a igreja toda. A congregação é o ministério do louvor. O ministério do louvor é a igreja. Porque é a igreja que louva. A banda está a dar condução, está a dar base para que a igreja cante, cante bem e cante com força. E como é belo e sublime, das experiências mais belas e sublimes num culto, é ouvir a igreja cantar. É lindíssimo, é emocionante e é edificante. Como é belo e edificante ouvir pessoas de todas as idades, uma criancinha com 3, 4, 5 anos que já está ali a cantar, até a pessoa que já tem pouca saúde e poucas forças está ali a cantar. A pessoa que acabou de ganhar um filho está feliz e alegre ali a cantar. E a pessoa que enfrenta uma doença terminal e está ali a cantar, todos em uníssono, as mesmas verdades acerca do mesmo Deus. É belo. É poderoso. É um testemunho poderoso. Agora, além de se cantar, além de se ter atenção a como se canta, é ainda mais importante o que se canta, o conteúdo do que se canta. E há pelo menos 2 elementos fundamentais presentes neste cântico de Moisés e do povo. Poderíamos ter várias abordagens ao cântico de Moisés, mas a melhor forma de nós o abordarmos é destacarmos as suas ênfases principais. E nesse sentido, penso que podemos encontrar 2 ênfases principais, naquilo que deve ser o conteúdo do que cantamos. 2 coisas. A primeira, as ações de Deus, o que Deus fez, faz e fará. Segunda, o caráter de Deus, quem Deus é. Vemos estas 2 coisas presentes no cântico de Moisés. Primeiro, então, cantar o que Deus fez, faz e fará. O cântico
de Êxodo 15 é baseado em factos históricos, acontecimentos que aconteceram no tempo e no espaço, com bastantes detalhes. Se repararem, tem bastantes detalhes daquilo que Deus fez. Versículo 1, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículos 4 e 5, lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar, os abismos o cobriram, desceu às profundezas como pedra. Versículos 8 a 10, com o sopro das suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como muralha, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Versículo 12, estendeste a mão direita e a terra os tragou. Versículo 19, porque os cavalos do faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles, mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Factos, acontecimentos, descritos aqui no cântico. Quem operou estes factos? Deus. Quem operou estes acontecimentos, peço desculpa, foi Deus, ok? Deus é que os operou. Então o povo está a cantar aquilo que Deus fez. A partir dessa percepção do que Deus fez, o povo louva a Deus também por aquilo que sabe que o Senhor é capaz de fazer e por isso daquilo que o Senhor faz. Veja os versículos 6 e 7, os tempos verbais estão no presente. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como palha. Então o povo podia louvar a Deus também porque sabia que aquilo que Deus fez pode fazer também no presente. Além disso, pelo conhecimento daquilo que Deus fez ali no passado, eles sabem que Deus iria agir também no futuro para o cumprimento das promessas que lhes deu. Então sabem que Deus agirá no futuro e louvam a Deus já por isso. Vejam os versículos 13 a 16. E reparem aí, vocês vão achar que eu estou aqui a me enganar. Tentem perceber no quê, depois eu já vos digo. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra. Até que o teu povo passasse, ó senhores, até que passasse este povo que adquiriste. Agora, podem achar estranho porque é que eu pus estes versículos na categoria daquilo que Deus faz no futuro. Porquê? Os verbos estão em que tempo aqui? Estão no pretérito perfeito. Conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. Okay? Então, os verbos estão num outro pretérito. Os verbos estão no pretérito profético. Isto é um tempo verbal da Bíblia, que é usado pelos profetas, por exemplo. O pretérito profético, ou seja, o povo de Deus ainda estaria para ser levado à sua habitação, à terra de Canaã. As vitórias sobre os povos de Canaã ainda estavam para acontecer, não aconteceram. No entanto, o pretérito profético é o tempo verbal que assume as coisas que estão por acontecer como certas, porque Deus prometeu, como se já tivessem acontecido. Esse é o pretérito profético. Elas são tão certas de acontecerem que é como se já fizessem parte do passado. Mas encontramos também verbos no futuro de facto aqui. Vejam o versículo 17 e 18. Ó Senhor, tu os conduzirás, os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a sua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então o povo de Deus louva-o aqui pelas suas ações no passado, no presente e para o futuro. O resto da Bíblia também está repleta de hinos que levam o povo de Deus a cantar o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará em favor do seu povo. Podemos só olhar para Salmos, por exemplo, e encontrar rapidamente alguns exemplos. Salmo 105, 5 e 8 diz: lembrai-vos das maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu, vós, descendência de Abrão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então este é um exemplo que louva a Deus por aquilo que Ele fez, prodígios, juízos. O presente, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e conduz-me, guia-me, leva-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23 é um cântico, era para ser cantado. E fala de uma realidade presente, louva a Deus por aquilo que Ele faz. No passado encontramos, por exemplo, o Salmo 9, versículos 7 e 8.
para o futuro. Os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Então um exemplo que louva a Deus aqui pela justiça que Ele irá aplicar no futuro aos ímpios, o favor que Ele vai derramar para com os necessitados. Em igreja, deste lado do Novo Testamento, nós cantamos aquilo que Deus fez, e em especial a maior obra que Deus fez, a obra da redenção através de Jesus Cristo. O facto histórico mais importante, mais incontornável da humanidade, a obra da salvação de Cristo. Pensemos, por exemplo, em Filipenses 2, que se pensa ser um hino que já se cantava na igreja primitiva naquela época. Filipenses 2, 8 e 9. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Este texto, como está escrito no original, em forma poética, em forma de hino. A igreja, com estas palavras, louvava a Cristo pela sua obra de salvação, pela sua encarnação, pela sua crucificação, pela sua ressurreição. É isso que nós vemos também em Apocalipse. Os redimidos, aqueles que estão já diante do Cordeiro, aqueles que estarão diante do Cordeiro. E eles cantam, se repararem em 15, Apocalipse 15, 2 a 4, eles cantam aquilo que é chamado pelo próprio João, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A redenção no passado que apontou para a redenção maior através do Cordeiro. Vi, diz João, como que um mar de vidro, misturado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que estavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, instrumentos. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deve haver obrigatoriamente, como parte daquilo que nós cantamos, a presença das verdades do Evangelho. Mais especificamente, os eventos históricos em torno dos quais a boa notícia, que é o Evangelho, nos traz reconciliação com Deus. Devemos cantar aquilo que Deus fez para nos salvar através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E isso é algo que nós procuramos fazer intencionalmente aqui na igreja. Nos nossos cultos, cantar o Evangelho. Por isso é que há muitas músicas que falam daquilo que Jesus fez especificamente na cruz, que falam do nosso pecado, que falam do perdão que nos foi dado, que falam da ressurreição de Jesus e que até falam daquilo que está no futuro, aquilo que nos aguarda na eternidade. Isso é algo que nós procuramos fazer intencionalmente na igreja. O Evangelho foi o melhor que Deus nos deu. Não há nada melhor que Ele nos possa dar além da salvação em Jesus Cristo. Esse foi o grande ato de salvação e livramento que Deus fez em favor do seu povo. Então nós podemos, irmãos, podemos e devemos cantar muitas outras coisas que Deus fez, muitas outras coisas que Deus faz e muitas outras coisas que Deus fará. Como o facto de que Ele cuida de nós. Ao entrares, ao saíres, cuidará, nós cantamos isso. Como pedirmos para Ele nos guardar da tentação. Há um hino que nós cantamos que pede para nos guardar da tentação, há mais do que um. Ou louvá-lo pela força e a paz que Ele nos traz no meio das tribulações, no meio do sofrimento. Se o mar se levanta, eu sei que Tu és Deus. Não é? Ou o caminho que Ele promete fazer quando não houver. Cantámos da última vez que eu preguei Êxodo. Ou louvá-lo pela força e pela paz que Ele nos dá no meio das lutas, as lutas que Ele vai travar por nós. Como nós cantamos, por exemplo, quando cantamos o Deus de promessas, que Deus enfrentará e lutará as nossas lutas. Ou agradecer-lhe porque termos mais de 10.000 razões para cantar fruto das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Ou louvá-lo pelo facto de que um dia não haverá mais sofrimento e dor e o contemplaremos face a face. Podemos cantar tudo isto. Ações de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. Mas nunca podemos, num culto que seja, deixar de cantar de forma explícita, de forma clara, o maior ato redentor de todos, que nos garante todas essas outras coisas que somos chamados a cantar. Mas que sem essa verdade não temos essas outras coisas. Sem a verdade do Evangelho, da salvação, de que somos tornados filhos, não temos promessa de segurança, de cuidado, não temos promessa de paz, não temos promessa de chegarmos aos portões do céu.
O Evangelho tem que ser cantado em todos os cultos que fazemos. A obra de Cristo na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, os seus benefícios. O que cantamos deve estar saturado daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado, o que Ele faz no presente, o que fará no futuro. E tudo isso é informado pelo quê? Pelas Escrituras, pela Bíblia. Por isso, os nossos hinos têm que ser bíblicos, têm que estar saturados de boa teologia. E que revelam as obras de Deus Pai, também de Deus Filho, de Deus Espírito. Nós podemos, como especialmente que me vem agora rapidamente à mente, podemos louvar a eleição do Pai que nos escolheu desde a eternidade para sermos seus filhos. Podemos louvar a obra realizada, completa e consumada de Jesus na cruz, e podemos louvar a presença bendita e as bênçãos do Espírito Santo que habita em nós. E louvarmos a Deus por aquilo que Ele fez no passado alimenta o quê? A nossa paz no presente e nos dá confiança para o futuro. Cantarmos o que Deus faz por nós no presente faz-nos manter o olhar no meio das circunstâncias difíceis, duras em que nós nos encontramos, seja elas quais forem, ou até boas e de abundância. Faz-nos lembrar, olhar para Deus. Cantarmos o que Deus fará no futuro, cantar a realidade da consumação, da segunda vinda, da ressurreição dos nossos corpos, da eternidade no céu, faz-nos recentrar prioridades e enche o nosso coração de esperança para o futuro. Cantar o que Deus fez no passado, aquilo que Deus faz no presente e aquilo que Deus fará no futuro, faz-nos olhar para quê? Para quê? Para as ações e movimentações no tempo e no espaço que de facto importam, que é a ação de Deus na história. Não é a minha história, não é a minha narrativa, não é a minha carreira profissional, não são os meus objetivos, os meus desejos pessoais. É a história que Deus está a fazer. A história da redenção. Cantarmos aquilo que Deus fez, faz e fará é nós alinharmos a nossa história, aquilo que são os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas escolhas, as nossas prioridades, a nossa agenda, com a grande história de Deus. É relembrarmos domingo após domingo, ou noutros momentos em que nós cantamos, em casa, no carro, onde for, que há uma história maior e que nós devemos alinhar as nossas histórias a essa história. Com o Deus que faz a história que de facto importa. Cantar o que Deus fez, faz e fará alimentará não só a nossa fé, mas ao cantarmos tudo isto, chamamos o nosso irmão. Ele vai ouvir. Ele vai recentrar prioridades. Ele vai ser lembrado do Deus que cuida, do Deus que guarda, do Deus que protege, do Deus que cura, do Deus que levanta, do Deus que salva, do Deus que promete, ainda que eu morra por causa da minha doença, eu sei que eu estarei com Ele para sempre. E assim a igreja se edifica à luz daquilo que Deus faz. Vem o poder de cantar verdades sobre Deus. É magnífico. É um belo presente. É um belo dom que Deus nos deu. Além de cantarmos ações de Deus, devemos também de cantar o caráter de Deus, quem Deus é. O Cântico de Moisés celebra quem Deus é. Vemos vários dos seus atributos. E o ápice literário, ou seja, na construção escrita deste hino, o ápice, o ponto alto literário deste cântico, são os versículos 11 a 13. E que têm mais a dizer acerca de quem Deus é do que aquilo que Deus faz, mas essas coisas estão obrigatoriamente e consequentemente e naturalmente interligadas. Ok? E diz assim, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra o estragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Há uma pergunta aqui que é levantada. Quem entre os deuses é como tu? Quem é como tu? E lembram-se de um dos propósitos, ou um dos temas principais do livro de Êxodo que nós temos vindo a falar, qual é? A revelação de Deus. Deus dar-se a conhecer a Moisés na sarça ardente, ao povo, ao faraó, aos egípcios e às nações. Deus dar-se a revelar quem Ele é. E então o centro é, quem é como tu? Quem é como tu? E Moisés aqui destaca a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? É a separação de Deus. Ou seja, é Deus que é distinto em absolutamente tudo daquilo que nós conhecemos. É totalmente além daquilo que nós conhecemos. Não só em qualidade, mas também em potência. E eu explico. Por exemplo, o homem tem algum poder, mas Deus, em potência, Ele é todo-poderoso. O homem é capaz de amar porque foi criado à imagem de Deus, mas o amor de Deus excede imaginavelmente o amor do homem. O homem é capaz de conhecer algumas coisas porque Deus lhe deu essa capacidade, mas Deus é quem é omnisciente. Moisés então destaca esta distinção, esta incomparabilidade de Deus.
Ainda por cima no contexto de Êxodo, em que há vários deuses que pelas pragas Deus mostra que são inferiores. Essa elevação, essa revelação de Deus faz todo o sentido. Moisés também destaca que Deus é amor. E que por ser amor conduz e guia o povo que redimiu. E aqui vemos um bom exemplo de que o caráter de Deus se reflete na ação de Deus. Deus é amor, por isso Deus conduz e guia o seu povo. Moisés fala também que Deus é um homem de guerra. Ou seja, é alguém que cuida, que protege o seu povo, que luta pelo seu povo. Vemos isso no versículo 3. Vemos que Deus, e Moisés canta a ira de Deus e louva a ira de Deus. Versículo 7. Envias o teu furor, a tua ira, que os devora como palha. E Deus se indigna porque Deus ama. Ok? Se Deus ama o seu povo, então Ele fica indignado e fica irado contra tudo o que se levanta contra o seu povo. Se Deus é bom, Ele fica indignado contra tudo o que é o oposto, contra tudo o que é mau. É natural, é assim. Nós nos indignamos quando vemos uma ação injusta na frente dos nossos olhos. Moisés destaca ainda a eternidade de Deus ao cantar e usar várias vezes aqui o nome que Deus revelou na sarça ardente. Jeová ou Yahweh. A forma como Deus se identifica apontando para a sua autossuficiência, a autoexistência e a eternidade. Por todo o cântico também fica claro o poder, a força, a soberania de Deus, que é poderoso acima da natureza, abre o mar, fecha o mar, e acima do exército mais poderoso de então. E é assim, diante de um Deus assim, é impossível não irromper em louvor e adoração. Diante de um Deus santo, que ama o seu povo, que cuida do seu povo, que guia o seu povo, protege o seu povo, que é o ser mais poderoso do universo, e por isso destrói os inimigos do seu povo, os principais, que são a morte e o pecado, que se indigna com o mal, que reina sobre tudo e sobre todos, só podemos ver os nossos corações a derreterem em adoração. É este Deus que as Escrituras apresentam. É este Deus que homens e mulheres ao longo da história louvam, cantam. Os nossos hinos devem falar muito de Deus. Muito de Deus. E dos seus atributos. Podemos usar o pronome pessoal na primeira pessoa. Desculpe, podemos usar a primeira pessoa. Ok? Eu preciso, eu te busco, etc. Não há mal nenhum nisso. É bom também usarmos uma pessoa do plural, o nós, porque estamos a cantar em congregação, mas não há mal nenhum nós usarmos a primeira pessoa. Vemos vários salmos que usam a primeira pessoa. Mas nós podemos cantar na primeira pessoa e estar a cantar centrados em nós próprios, como se Deus fosse um gênio da lâmpada para responder às nossas necessidades, ou podemos cantar na primeira pessoa e o centro ainda assim ser Deus. E em que na contemplação daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, eu sei que eu sou abençoado e eu sou conduzido. Então devemos louvar a Deus pela sua santidade. Devemos louvar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Devemos louvar a Deus pela sua grandeza, porque Ele é fiel, os seus atributos devem ser cantados por nós. Quem Deus é, Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito, deve ser parte dos hinos que nós cantamos. Porque afirmar quem Deus é tem o poder de edificar a igreja. Os que cantam e os que ouvem. E é por isso que é fundamental todos cantarem e todos se conseguirem ouvir cantar. É assim que falamos uns aos outros do Deus que adoramos. E eu concluo. Todas estas verdades contidas nos nossos cânticos, seja das ações de Deus, passado, presente e futuro, seja do caráter de Deus, não podem ser apenas proposições abstratas ou lógicas que nós cantamos com um distanciamento pessoal. Ok? Não é só eu cantar que Deus é santo. Uma proposição abstrata e lógica não posso cantar com distanciamento pessoal. Devem ser verdades que nós temos como certas, experimentadas. Verdades que temos como nossas, que tocaram a nossa realidade, a nossa alma, a nossa vida, o nosso caráter, as nossas afeições. E aqui está, neste cântico, um exemplo de como eu posso cantar na primeira pessoa e não ser eu a cantar que eu sou o ponto fraco de Deus. Ok? Ou seja, ser algo que eu cante muito autocentrado, antropocêntrico. Este é um exemplo bom. Nós vemos Moisés usar um pronome possessivo. Vejam o versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. E depois temos tudo mais. A descrição das ações de Deus e do caráter de Deus. Moisés afirma que o Senhor é a sua força, a sua canção, a sua salvação, o seu Deus, e por isso ele o louva. Ele experimenta Deus, e por isso ele o louva. É o seu Deus pessoal, na sua realidade,
na sua subjetividade e na objetividade das coisas que vive também. Então, Deus não é só um Deus que salva. Deus é o Deus que me salvou. Deus fortalece o seu povo, mas Deus me fortalece a mim também, porque eu sou parte do povo que Ele salvou. Deus não é só o Deus do universo que controla as órbitas dos planetas e os átomos de cada coisa que existe. Deus é o meu Deus. Eu por isso, eu cantarei. E por isso, eu louvarei. Não só nos envolvemos com a mente no louvor, mas também com o coração, com a vontade, com as afeições, com uma vida que possui, que tem como tesouro esta âncora da alma que é Deus. Nós cantamos, vejam, nós cantamos na medida em que nos encantamos. Pergunte então, Deus já é o teu Deus? A salvação que Ele oferece já é a tua salvação? O Cristo crucificado na cruz, ressurreto ao fim de 3 dias, ascendido aos céus, que veio para perdoar pecadores, é o teu Cristo, que tu sabes que já te deu perdão e que sabes que abrirás os olhos na eternidade do lado de lá, junto de Deus e de todo o seu povo? Se não é ainda, então crê nesta salvação maravilhosa. A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus são factos históricos, aconteceram na história. Crê nisto e ser salvo. Crê na suficiência da salvação de Jesus para a tua alma eterna, para a tua alma viver a eternidade. E vais ver como, ao experimentares essa salvação tão doce, vai ser impossível os teus lábios não irromperem em cântico de louvor e adoração. Se já somos parte do povo de Deus, também há momentos e fases na nossa vida em que nós estamos de tal forma distantes de Deus que o nosso coração já não transborda de louvor. Há fases assim na vida cristã, em que a gente vai cantar e parece uma coisa mais árida, seca e fria. Nós estamos de tal forma distantes de Deus que o nosso coração não transborda. As palavras que cantamos não passam de palavras vazias de afeições, de encanto. Não temos encanto com o que Deus é e o que Deus faz. Então eu peço-te, cultiva esses pronomes possessivos na tua vida. O meu Deus, o meu Jesus, o meu Senhor. Reaproxima-te de Deus, de forma que Ele seja novamente o teu tesouro. Abandona as lealdades do teu coração para outras coisas, os teus pecados, tudo aquilo que atrapalha a tua vida de adoração. Achega-te à Bíblia para a tua fé ser restabelecida, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Aproxima-te da comunidade, não andes isolado da igreja, do povo de Deus que canta. Vem ouvir o povo de Deus cantar. Não consegues cantar? Ouve o povo de Deus cantar. E as verdades bíblicas que transformam o coração vão transformar o teu coração. Além disso, não deixemos de cantar, nunca paremos de cantar. Independentemente do estado do nosso coração, não paremos de cantar com lágrimas nos olhos, com frieza no coração. Não deixemos de cantar. Porque se nós deixarmos de cantar, nós entramos num ciclo redundante. O quê? Se não cantamos, não estamos a verbalizar verdades bíblicas. E se não cantamos verdades bíblicas, não somos alimentados na fé e na nossa caminhada com Cristo. E por isso não louvaremos, por isso não cantaremos verdades. E por aí vai. E será um ciclo descendente. Pelo contrário, se deixarmos de cantar com o coração, passaremos a ser levados pela incredulidade, pela murmuração na vida da igreja e pelas tentações. Precisamos de cantar. Cantar molda a nossa identidade como povo de Deus. Cantar as verdades de quem Deus é e do que faz gera em nós o quê? Aquilo que gerou no povo, temor e confiança. Cantar louvores a Deus relembra quem nós somos em Deus. Mas também é um dos meios de graça. Deus usa isso para nos abençoar. Deus usa o louvor para nos abençoar. Este é um bónus que nós ganhamos. Deus nos abençoa. Cantar é um dos elementos do culto. É um dos elementos de graça que Deus nos dá, é um dos instrumentos que Deus nos faz para manter perto dEle. E por isso precisamos de cantar quem Ele é e aquilo que Ele faz. Sentimos medo? Sofremos no meio de circunstâncias difíceis? Precisamos de cantar acerca de quem Ele é. E Ele inundará de paz o nosso coração. Pecamos? Precisamos de cantar acerca da santidade, acerca do Evangelho que nos perdoa e que nos livra da culpa. Somos feridos, precisamos de cantar e seremos sarados. Somos ingratos, precisamos de cantar e teremos mais de 10.000 razões para estar contentes em Deus. Somos inconstantes, precisamos de cantar para afirmar a nossa fé no chão da sólida revelação de Deus que está verbalizada no que cantamos.
Cantar louvores de coração é um antídoto para a nossa incredulidade, para a nossa murmuração, para o nosso descontentamento, para o poder do pecado sobre nós. Então, cantemos. Cantemos. Cantarmos louvor a Deus de coração é focarmos intencionalmente em Deus. E por isso é colocarmos imediatamente onde? Na presença de Deus. Onde há delícias, como diz o salmista, eternas à direita dele. Louvar a Deus na igreja, no quarto, no carro, numa caminhada, desvia o nosso olhar do pecado, do que nos faz ter medo, do que nos faz ficar ansiosos, do que nos distrai e faz-nos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que nos renova, que nos fortalece, que nos cura, que nos levanta, que nos perdoa. Mas para isso precisamos contar as verdades do Evangelho, as suas obras, os seus atributos. O povo de Deus, por ter o Deus que tem, é um povo que se encanta e por isso é um povo que canta. Vamos orar.